Alguém sentiu o céu se abrir, o céu descer, a presença do Senhor encher esse lugar, encher a nossa vida, nosso coração? Não fui só eu não, né? Com certeza. Amém. Vocês podem sentar? Sabe que a gente falou, não é, de Deus fazer a vontade dele, a gente cantou isso. E eu queria só compartilhar com vocês, sabe, que eu tinha um desejo no meu coração, mas eu nunca me atrevi a pedir para Deus, sabe, Deus faz o que eu quero. E eu orei muito tempo, e eu pedia, Senhor, que a tua vontade seja feita. Eu desejei por muito tempo que a minha filha, meu genro, minha neta, viessem congregar com a gente. Não é? Porque eles congregavam na igreja de um pastor amigo nosso, tão amigo que ele fez o casamento deles, não é? Porque naquela época eles tinham recém se convertido, a minha filha na Sara Nossa Terra e o meu genro na Batista, lá em Porto Alegre. E aí eles pensaram, onde é que nós vamos casar? Em qual delas? E aí eles resolveram casar na Aba, em São Leopoldo. Amigo nosso, pastor muito querido. E eles casaram e ficaram congregando lá. A gente estava ainda na luterana naquela época, né, lá na Mato Grosso. E então foi um tempo, sabe, de Deus tratar da vida deles lá, de tratar da nossa vida aqui. E agora eles decidiram vir para cá com a gente. E eu queria convidar Marco, Luciana, Aninha, Dona Ana Carolina, por favor, chega aqui na frente com a gente. Então, hoje, nós queremos... Eles se desligaram oficialmente do pastor Joel. E eles vão passar... Como? Tira a máscara para Deus ver. A igreja vê a carinha de vocês. Não é? Então, vieram com a bênção do pastor, não é? Congregar aqui. Com o pai e com a mãe. E trabalhar junto, com certeza. Tá? Queria ver se vocês têm alguma coisa para falar. Com certeza tem. O chefe da família. Bom dia, igreja, tudo bem? A gente quer agradecer as boas-vindas e estamos na expectativa daquilo que Deus vai fazer conosco aqui, através de nós também. E com vocês nós queremos exaltar o nome do Senhor Jesus. A gente está feliz. Meus pais, né, meus segundos pais aqui, né, o Ego e a Leia. Mas eu sei também que vocês são minha família em Cristo, né? E a gente quer somar com vocês aqui forças para que o reino cresça, para que o nome de Jesus seja exaltado cada vez mais. Amém? Amém. Então tá, eu creio, né? Deus vai colocar cada um no seu lugar. Nós sabemos que trabalho Deus tem para todos nós, não é verdade? Tem muitas frentes de trabalho que tem coisa para ser feita, com certeza. E Deus vai colocar, não é? Não só eles, mas eu creio assim, cada um de nós, né? Basta a gente ouvir o ID, não é? E nós vamos encontrar o nosso espaço, não é? Que a gente se complementa, não é? Um ao outro. Eu queria pedir para o Egon vir orar e abençoar eles. Pai, Tu sabes todas as coisas, Pai. Por isso hoje, Pai, nós nos alegramos com a vinda do Marco, da Luciana, da Ana, aqui para congregar conosco, para somar forças, Pai. E assim nós Te agradecemos, Pai. E queremos abençoá-los nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, recebê-los aqui com gratidão no coração. E profetizamos, Pai, que eles muito fruto vão dar aqui nesse lugar. Senhor, eles serão usados como já têm sido usados por Ti. E Pai, nós abençoamos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. E Pai, com gratidão no coração, no nome do Cordeiro, Pai. E a igreja, Senhor, Te exalta e Te agradece pela vida dessa família. Em nome do Cordeiro, oramos e abençoamos eles, Pai. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Agora, olha só, o Ivan está de volta aqui, né, Ivan? Hã? Faz quanto tempo, Ivan? 4 anos?
3 anos e meio. O Ivan estava aqui com nós. Ele é o oficial da aeronáutica, né? Foi para Santa Maria e agora voltou, né? Está aí, né? Ivan, vem cá, Ivan. O Ivan está aí. Só não está a Clara e o Estevam. Já vieram de mudança tudo, né, Ivan? Sim, chegando o seu dia tem. O Ivan, o homem forte aqui, né? Olha só. Amém. O Ivan está voltando aí, né, Ivan? Voltando. Bom dia, igreja. Para aqueles que eu não conheço, né? Eu que não me conhecem, eu sou o Ivan. Fico feliz de ver a igreja bem cheia. Quando eu saí daqui nós éramos, acho que uns 20, né? E ela se multiplicou. Tudo bem, Bira e Fátima, pastores? Sim. Amém, né? Amém. Foi bom estar de volta aqui, Ivan. Amém. Tem mais alguém novo aqui que a máscara nos atrapalha um pouco, né? É necessário, mas nos atrapalha um pouco. Né? Então tá, se todo mundo sinta à vontade, vai ter escolinha agora, né? Então, tem escolinha, né? Pode ir para a escolinha, né? Quer usar esse aqui? Funciona legal. Senhor, nós queremos de novo te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estar na tua casa, de estar te adorando, Pai, de estar te ouvindo. Obrigada, Senhor, porque realmente, Pai, eu creio no que nós cantamos, Senhor, que se abram os céus, que o teu reino venha. E o teu reino vem, Senhor. Tu abre o céu, Senhor. Um dia tu fizeste isso, tu abriste o céu e desceste, Senhor. Tu desceste da tua glória para tocar na nossa pequenez, nas nossas falhas, nos nossos pecados, para nos transformar, Senhor, para nos trazer de volta para a tua presença. Obrigada, Senhor, pela obra da cruz. Obrigada, Senhor, pela ressurreição. Obrigada pelo Cristo que venceu o inferno, venceu a morte, e está assentado à direita do Pai e nos convida para nele nós ocuparmos esse lugar. Obrigada, Senhor, porque nós cremos, Pai, no que nós cantamos. O teu reino vem. Tu queres, Senhor, que nós estejamos com a nossa vida, Pai, inseridos nesse reino, vivendo, Deus, aquilo que tu planejaste para nós. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Deus, por esse dia, um dia mais de vida que tu nos dá, Senhor, quando tem tanta gente, Pai, que não teve mais essa chance. Obrigada, Pai, porque tu nos oportuniza novas chances. Sempre novas chances para a gente se aproximar de Ti, para a gente beber, Senhor, direto da fonte da vida. Obrigada, Deus, por tudo que Tu provê para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Bem, nós cantamos, né? No Pai Nosso, a gente ora quantas vezes, não é? Que o reino de Deus venha e que seja feita a vontade dEle, aqui na terra, da mesma maneira como ela é feita no céu, uma maneira completa e perfeita. E a gente ora. E hoje nós vamos descobrir que nós temos como ser canal, ser ponte para atrair essa vontade de Deus, que é feita lá no céu de uma maneira perfeita e completa. E nós podemos, sim, como filhos de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós podemos atrair essa vontade perfeita de Deus aqui para a terra, para ela se cumprir. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5. O Marco está facilitando a vida aqui, não é? De colocar na telinha ali.
1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18. Pega desde o 16, Marco. Na versão é a NVI, tá? Quem tem a tradicional vai estar um pouquinho diferente. Na NVI diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Na versão, na corrigida, atualizada, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente sabe que muitas vezes a gente ora, e na nossa oração a gente pede, né? Senhor, qual é a tua vontade? E a gente vai colocando situações, não é? Para Deus. Deus, tu queres que eu siga tal profissão ou a outra? Senhor, tu quer que eu fique morando aqui? Ou tu quer que eu seja transferido para Santa Maria? E agora tu quer que eu volte para Canoas? Não é? A gente consulta a Deus, a gente pede para Deus qual é a vontade dele para a nossa vida, não é? E em situações pontuais. A gente sabe que muitas vezes a gente pede isso para Deus, né? E fica lá esperando ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente demora para ouvir. Deus parece que não responde. É por aqui. Ele não acende, né? Aquela seta colorida assim que aponta. Agora tu vai para a esquerda. Não, agora é para a direita. E a gente às vezes quer essa coisa muito clara de Deus, não é? E nesse versículo, a gente descobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é? E aí tem uma chave aqui. A vontade de Deus é que a gente se alegre sempre. E como é que a gente vai dizer, como é que eu vou me alegrar, às vezes no meio de uma situação complicada, difícil, não é? E se hoje a gente olhar em volta, realmente, às vezes é difícil a gente se alegrar, porque nossos olhos, nas circunstâncias, nas coisas que nos cercam, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, se a gente fixar nisso, focar nisso, gente, é difícil a gente se alegrar. Mas o que ele fala? Que é para a gente sempre, não é? Alegrai-vos sempre no Senhor. É essa a solução. A alegria é fruto do Espírito. Está escrito lá em Gálatas 5:22, não é? A lista dos frutos do Espírito, e um deles é a alegria. E como é que a gente vai buscar? Não podemos depender das circunstâncias. Nós precisamos depender de Jesus. Porque Ele é a nossa alegria. E a palavra fala isso, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, é em Jesus. Se eu me alegro, eu vou orar com mais facilidade. Se eu me alegro em Deus, eu vou buscar essa oração contínua. Sabe, um dia, misericórdia, deve fazer quase 40 anos, não é? Eu vim assim de uma mãe metodista, uma mãe evangélica. A gente ia no culto lá de vez em quando, não é? E eu era muito contestadora da palavra. Eu implicava com o apóstolo Paulo, quando ele dizia, né, que as mulheres têm que ficar caladas. Eu achava um absurdo, esse cara é machista. Até que a gente foi ver o contexto todo, e em que condições, em que contexto que ele tinha falado aquilo, não é verdade? Aí a gente entende e vê que ele não era machista, coisa nenhuma. Então, assim, naquela época, eu lembro que eu li um livro do Otmani, que falava do Espírito Santo, fluir do Espírito, alguma coisa assim. E eu lembro que tinha um ensinamento que ele trazia, que para mim foi assim uma descoberta. E o que ele falava? Que a gente não precisava ficar ajoelhado lá num canto, orando o tempo inteiro, falando com Deus. Ele dizia que o nosso espírito tinha que estar ligado no Espírito de Deus. Então, mesmo que a nossa mente estivesse ocupada com outras coisas, mesmo que as nossas emoções estivessem envolvidas em coisas ao nosso redor, o nosso espírito tinha que estar ligado com Deus o tempo inteiro. Então, a gente não precisa dizer, Senhor, nós chegamos agora na Tua presença. Eu não tenho que chegar na presença de Deus, eu tenho que estar na presença de Deus, permanentemente. E eu lembro que eu trabalhava e mexia com números, né, que eu trabalhava na Caixa Econômica, e aí eu ficava lá, somando aquela
pilha de conta de água, de luz, sei lá, eu separando cheque, eu fazendo o que eu tivesse, mexendo com números, que eu nunca gostei de número. Eu fui trabalhar 20 anos num lugar onde eu via números na minha frente o dia inteiro, além de contar o dinheiro dos outros, não é? Se fosse o meu, ia ser mais gostoso. Mas o que acontecia? Eu consegui descobrir que eu podia estar no meio daquele monte de número, fazendo cálculo, anotando coisas, separando coisas, analisando coisas, não é? E eu podia, mesmo assim, estar com a minha mente ocupada com aquilo ali, mas eu podia estar com o meu espírito ligado em Deus. Gente, que experiência maravilhosa, uma descoberta, sabe? Que o tempo inteiro eu podia, a qualquer momento, falar, Pai, eu podia consultar Deus, eu podia contar coisas para Ele, eu podia dizer, essa coisa aqui não fechou, Senhor, e agora? Né? Eu vou ter que somar tudo isso de novo? Me mostra, onde é que está o erro disso aqui agora? Então, em vez de revisar aquela pilha, né, de conta de água e luz, sabe, Deus dava direção, e eu, achava direitinho, sabe, aquela história da inversão, não é? Quando a gente bota 78 em vez de 87, e aí a diferença dá um múltiplo de 9, né? Aí a gente ia direto naquelas prováveis inversões, não é? Achava tranquilinho a tal da diferença. Então, eu descobri, sabe, que eu podia estar em espírito de oração o tempo inteiro. Então, esse orar e sem cessar, que a Bíblia fala, é isso, é tu estar ligado em Deus, sabe? Uma comunhão contínua, o Espírito ligado em Deus, não é? E aí a gente não perde mais de vista a fonte da vida, nós não perdemos mais de vista o nosso Criador, aquele que é o doador de todas as bênçãos na nossa vida, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que a Bíblia fala, não é que todo o dom perfeito, todas as bênçãos vêm do alto, vêm de Deus. E aí a gente tem consciência disso o tempo inteiro. E aí a gente não tem vontade de sair de perto dele, sabe? Fica sendo fácil a gente cumprir isso que a palavra fala, é uma ordem, não é verdade? Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, orai é uma ordem, mas não é uma ordem que pesa, é aquela ordem que traz leveza. Sabe, quando tu tira as circunstâncias ruins do foco e tu coloca o teu alvo, o mais importante da tua vida é Deus. E aí esse resto todo, sabe, como se saísse aquela carga, aquele peso dos teus ombros. Porque de repente tu descobre que tem uma mão aqui em cima do teu ombro, fazendo isso aqui e segurando o peso. E aquele peso não repousa sobre as tuas costas. E tu consegue andar com liberdade, com leveza, né? Uma vez eu vi uma comparação como se fosse assim, ou tu carregar uma mochilinha, sabe quando tu bota a mochila nas costas, a mochila levinha, e tu sobe a montanha. Agora, se tu tiver um saco desse tamanho cheio de pedra, gente, cada passo vai ser um sufoco, não é? Um suador, um cansaço e falta de ar. Mas quando a gente troca, sabe, a gente entrega o fardo pesado e pega só o fardo leve dele. Então isso é a gente estar ligado em Deus, é a gente não perder de vista, sabe, esse Deus que é a fonte da sabedoria que a gente precisa para viver cada dia, esse Deus que é a fonte da nossa paz, aquela paz que o mundo não dá. E a gente sabe que independente da gente ter saúde, independente da gente ter provisão, ter comida na mesa, da gente ter uma roupa quentinha nesses dias frios que fez, gente, que diferença que faz, não é verdade? Quando tu acorda de manhã e tu te dá conta, Deus, obrigada, porque eu estou aqui debaixo desse cobertor quentinho, desse edredom, mais quentinho ainda. Ainda mais quando ele é de peninha de ganso, né, seu Marco? Então, assim, sabe, o teto sobre a nossa cabeça, aquele café quentinho que a gente pode tomar quando a gente acorda, sabe, nós temos essa provisão toda, mas mesmo que nós tivéssemos isso e muito mais, sem a presença de Jesus, nós não temos paz no nosso coração. A gente sabe que há poucos dias ouvi uma estatística bem ruim, que desde março, quando começou a pandemia a ficar mais séria, não é? Que a epidemia virou pandemia, e começou a chegar aqui. E o que a gente sabe? Que aconteceram mais de 580 suicídios só no Rio Grande do Sul. E não foi só pessoas necessitadas materialmente das coisas. A gente sabe de empresários, de gente que tinha toda uma estrutura que eles construíram ao longo dos anos. Empresas de nome,
que dificilmente iriam quebrar, sabe? Imagina, lá em março, não é? Era só uma previsão que ia haver quebradeira, que ia haver desemprego. E empresários se suicidaram, médicos, gente com cultura, gente com recursos financeiros. Gente, se coisas materiais bastassem para nos dar paz, essa gente não teria se suicidado, não é? Agora, eu sei que se eu tiver abundância, ou se eu tiver escassez, não é? Se a pessoa tiver lá que fazer render aqueles R$600 que ela ganhou, e vai ter que durar o mês todo, e ela tem que dividir direitinho o que vai para a comida, o que vai para a roupa, o que vai para o remédio, o que vai, sei lá, para pagar alguma conta, e ela tem que fazer render. Então, mesmo que seja um pouquinho, com Deus vai ser suficiente. Mas sem Deus, nem uma fortuna, nem uma empresa enorme estabelecida não vão dar paz, não vão dar segurança. Então, a fonte da sabedoria que nós precisamos para viver cada dia, a fonte da paz que nos faz dormir, sabe, sossegados, a fonte da vida, é esse Deus, e nós não vamos perder Ele de vista. E aí, o que acontece? Essa oração, essa comunhão com Deus, ela traz alegria, independente das circunstâncias que nos cercam. Se eu tiver certeza, sabe, de que esse Deus, Ele é confiável, de que Ele não vai falhar, de que Ele vai me dar segurança. E a gente sabe de pessoas que mesmo numa situação lá de falta de ar, de sufoco, elas não perderam Deus de vista. A gente sabe de pessoas que alguém emprestou o celular para eles se despedirem da família, não é? Porque estavam longe do mundo, não podiam nem ter aquele último abraço, aquele último olhar, aquele último sorriso. E aí pessoas dessa área da saúde se compadeceram e aí emprestaram um celular para aquela pessoa ver pelo menos ali na telinha, não é, a família pela última vez, para ela falar alguma coisa, para ela ouvir alguma coisa de bênção. E tem pessoas que nesse momento, sabendo que iam morrer, e elas tinham paz no coração, elas tinham a alegria da salvação, e isso nada nem ninguém pode nos roubar. Sabe, a certeza da eternidade com Deus, a certeza de que nós vamos estar na glória com Ele, reinando com Ele, por todo sempre. Gente, isso não tem dor física, não tem enfermidade, não tem ameaça, não tem nada que possa nos roubar. É essa alegria no Senhor. Sabe, quando fala da gente ter gratidão, ter alegria em tudo, não é por tudo. Eu não vou estar, na hora que está doendo, que está difícil, eu dizer, Deus, obrigada por essa dor. Não é isso. Nós vamos orar sim, mas nós vamos trazer à memória aquilo que dá esperança. Tinha um hino quando eu era criança, eu lembro que tinha lá no binário da minha mãe, e falava assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Gente, se na hora da dor tu começa a contar as bênçãos, cada resposta de oração, essas coisas que nós falamos, o sol, aquele verde da natureza, aquela cor da folha da oliveira, que não é igual ao verde daquela plantinha que está lá embaixo, que por sua vez não é igual ao verde da couve, nem ao verde da salsinha. Gente, se tu olhar para a natureza, a variedade, a riqueza das coisas que Deus fez. Nós estávamos cantando e ali no fundo tinha uma montanha, não é? Eu acho que tinha gelo na montanha, uma paisagem linda. Se tu lembrar, sabe, da onda do mar quebrando na praia, se tu lembrar de um pôr de sol lindo que tu viu, se tu lembrar de um amanhecer que tu já viu, não é? Das estrelas, de um luar lindo, sabe aquela lua cheia, enorme, saindo lá no horizonte? Gente, a perfeição da natureza. Se tu começar a imaginar o teu corpo, cada célula, cada órgão, o que é a riqueza dessa coordenação, o teu cérebro que sabe exatamente qual é o comando que ele tem que dar, o teu órgão que responde
aquelas coisas, eu não respiro porque eu quero respirar e eu penso, não é? Agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. O meu corpo sabe que tem que fazer isso. Deus colocou essa riqueza, dessa sabedoria aqui dentro. A perfeição. E aí tem gente que imagina, né? Não, é casualidade, é a natureza, é uma mebazinha lá que desenvolveu e virou tudo isso que existe. Gente, tem que ter muita fé para acreditar que isso tudo nasceu natural, não é? Sem alguém sábio, inteligente, criativo, que fez essa perfeição, que é cada detalhe da natureza. As coisas enormes, não é verdade? Os planetas, as galáxias, não é? Cada planeta seguindo a sua órbita, a velocidade exata que ele tem que andar, o nosso planeta saber, não é, que ele tem que ir girando no tempo perfeito, ele tem que, ao mesmo tempo que ele gira aqui em torno de si mesmo, ele vai girando em torno do Sol. Gente, é muita fé para achar que isso aí, puf, foi criado assim, ao natural. E não acreditar que existe uma mão que coordena todas essas coisas, que existe um cérebro que criou a perfeição desses detalhes. É impossível a gente não enxergar Deus. E o que Ele quer? Não vamos pular etapas. Eu sou especialista em pular etapas, eu saio fora do meu roteiro aqui com uma facilidade, não é? Então nós estávamos falando de oração, essa oração sem cessar, que basta eu olhar em volta, basta eu olhar para mim mesmo, basta eu olhar para a minha história, basta eu olhar para o meu dia a dia. Eu vou ter motivos, mas muito motivo, para adorar a Deus, para louvar o nome dEle. E eu não vou parar de orar aqui no meu espírito. E se for aquele momento difícil, aquele momento da crise, aí, gente, mais nós temos que focar nessa nossa lista de razões, de motivos, para louvar esse Deus. E qual é a terceira coisa que fala? Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. No meio das circunstâncias ruins e no meio das circunstâncias boas, porque às vezes está tão bom que a gente esquece de agradecer a Deus. Às vezes fica tão bom que a gente se empolga tanto, não é? Com aquela coisa que é motivo de alegria. E aí, de novo, nós corremos o risco de parar de olhar para Deus. Não é? Acontece uma coisa maravilhosa, eu fico maravilhada com aquilo, eu esqueço quem é que deu, onde é a fonte, de onde veio aquilo. Então, gratidão, o que é? É a gente reconhecer uma verdade. Qual é a verdade? Que a nossa vida é um presente de Deus. A nossa vida é um dom, é um presente de Deus. E todas as coisas boas que tem na nossa vida são presentes de Deus. Nós temos que reconhecer a verdade de que Ele é Senhor, de que Ele é o autor da vida, que Deus é generoso, Ele ama nos dar presentes, Ele quer nos dar, não uma vidazinha, sabe aquela vida que a gente só sobrevive? Não é isso que Deus tem para os filhos dEle. Ele tem vida em abundância. O que é a vida em abundância? É a vida com qualidade. É a vida onde nós vamos fazer diferença na vida dos outros. A gente sabe o quanto é bênção a gente ganhar alguma coisa de Deus. Mas nós sabemos o quanto é bênção a gente conseguir ser bênção na vida do outro. E às vezes, gente, são coisas tão pequenininhas. Sabe? Aquela pessoinha, às vezes, que não tem com quem falar. Ela não tem ninguém confiável, sabe, que se disponha a parar um pouquinho o seu corre-corre, emprestar os ouvidos para ouvir. Às vezes a queixa dela, o compartilhar da alegria. E nós sabemos quanta gente solitária está por aí, não é? Eu acho que eu já falei aqui, um dia que eu li uma reportagenzinha, eu fiquei impressionada, que falavam, sabe o verão na Europa, que essa semana tinha uma ameaça de 44 graus em regiões de Portugal. E Espanha também está ali do ladinho, não é? O verão é muito quente e é muito seco. Tanto que tem os alertas de incêndio florestal, não é? Eles recomendam assim para ninguém fazer uma faísquinha. É proibido coisas que podem correr o risco de virar um incêndio florestal, porque vira uma coisa incontrolável, não é? E aí o que acontecia nessa reportagem que eu li? Que na Espanha, principalmente, eles estavam descobrindo pessoas que tinham morrido e ninguém tinha se dado conta.
O que acontecia? Até por causa desse tempo seco, esse clima seco que eles têm, a pessoa trancada lá dentro do apartamentozinho da casa dela, o corpo, em vez de apodrecer, ele desidratava. Simplesmente ia secando, não dava aquele cheiro horroroso, então ninguém da vizinhança se dava conta. Por quê? Porque essas pessoas viviam sozinhas, isoladas, sem ter contato com as outras pessoas. Tinham amigos que visitavam, pessoas que ela telefonava, elas vivem uma vida de isolamento. Muitas pessoas idosas, né? No geral, a pessoa idosa já é meio desidratada ao natural, não é? Que umas dependem, assim, de umas irmãs abençoadas para trazer um copinho d'água, diz, pastora, água. Senão a gente esquece de tomar água. E a gente sabe, não é? Às vezes tem uma filha do lado também que fala, já tomou água hoje? Aí eu paro, penso, né? Às vezes eu deixo um copinho de água assim na mesinha de cabeceira, porque aí eu sei de manhã que aquela água eu tomei, não é? Aí só que às vezes eu me garanto com aquela meio copo d'água pro resto do dia, e eu sei que não é aquilo ali, não é os tais dos 2 litros, eu acho dificílimo de alcançar. E a gente sabe que faz diferença até em todo o funcionamento do nosso corpo, não é? Seja o nosso intestino funcionar direitinho, seja a nossa mente funcionar direitinho. Porque eu já vi também que muita gente idosa tem problemas de, sabe, quando dá aquele curto e entra, confunde tudo, esquece as coisas, e na verdade foi constatado que quando a pessoa está sozinha, não tem pessoas em volta que lembrem ela de tomar água, ela não toma água e dá essas consequências. Então assim, gente idosa já é desidratada. Se morre sozinho lá, simplesmente eles descobriram depois de um tempo, porque ela não tinha contato com outras pessoas. E isso, gente, eu creio, né? Isso faz parte dessa vida de sobrevivência, a vida miserável, a vida, sabe? Não é qualidade de vida. Tu morreu e ninguém se dá conta que tu morreu. Fulano sumiu e ninguém se deu conta, não é? Então, assim, Deus quer nos dar vida em abundância. Ele quer nos dar, assim, a condição da gente ter a sobrevivência material, não é? De eu ter o alimento, de eu ter o teto, de eu ter a roupa que eu preciso, não é? Mas Ele quer nos dar relacionamentos, qualidade, amizade. Gente, sabe que tu sabe, é maravilhoso quando tu tá lá com algum problema e tu sabe que se tu ligar, que tu botar uma mensaginha, vai ter alguém que vai estar orando por ti, vai ter alguém que vai estar preocupado contigo. Então, é uma série de coisas que faz parte de uma vida em abundância. E a fonte de tudo, o que é? É ligação com Deus. Se eu tenho Deus na minha vida, se eu obedeço a Deus, não é? Hoje a gente está pegando só esses 3 detalhes, um versículo. Alegrem-se, orem e sejam gratos, deem graças a Deus. Parecem coisas tão pequenas, gente, mas faz toda a diferença na nossa vida, para a gente ter a vida de abundância. Por quê? Porque o resto vai ser consequência. Deus honra tanto o pouquinho que a gente faz, o pouco que a gente obedece, porque nós sabemos que nós não obedecemos integralmente. Quando a gente fala, não, eu não tenho pecado, eu não faço mal para ninguém, eu amo a Deus sobre todas as coisas, muitas vezes a gente está mentindo para nós mesmos. Às vezes a gente realmente não se dá conta, e às vezes a gente não quer se dar conta. Porque é mais fácil, aparentemente, a gente botar uma máscara de perfeição, de santidade, não é? Essa semana eu ouvi falar de uma mulher que na igreja é uma perfeição, aquela pessoa assim, mais eficiente, mais disposta, mais santa. Mas dentro de casa, ela simplesmente destruiu a família dela. Uma pessoa intratável, sem um pingo de misericórdia, sem um pingo de amor, sem um pingo de sabedoria, para cuidar do tesouro mais precioso que Deus deu na mão dela, que é a vida da família. Quando Deus entrega um filho nas nossas mãos, gente, Ele está entregando um tesouro. E se a gente despreza, se a gente estraga, sabe aquela criança que ganha lá um presente de Natal? E volta e meia... imagina aquela cena assim, sabe? Quando tem aquele monte de pacote para distribuir, aí a criança ganha um pacote, não é? E ela não se dá o trabalho de abrir aquele pacote, porque ela está de olho nos outros pacotes, ela quer saber o que tem lá. Então ela ignora aquilo ali, ela não abre, não descobre o que tem dentro. E às vezes o pacote menor tem alguma coisa muito mais maravilhosa do que aquele pacotão grande. E Deus às vezes coloca isso na nossa vida, Ele bota presentes. E a gente está lá de olho em outras coisas. Eu conversei com uma irmãzinha
que ela estava cuidando do netinho dela, para a nora trabalhar. Então, que realmente ela não se incomoda, ela ama estar com o netinho, é uma benção, uma alegria dentro de casa. Só que o que acontece? A mãe dessa criança está com a vida profissional assim, em ascensão, e ela está muito empolgada com a vida profissional dela, porque ela está crescendo na empresa. Então, uma das coisas que foi exigido dela para galgar postos foi ela viajar. E ela passou uma semana inteira longe. E esse menininho tem 1 aninho. Ele estava com a avó, ele ama estar na casa da avó. Mas a avó disse, chegava a hora de dormir, ele ficava chorando e chamando a mamãe. E ele segurava aqui o rosto da avó e encostava o narizinho dele e chorava. Ela disse que sabia que é isso que ele faz com a mãe dele quando ele vai dormir. Ele gosta de segurar o rosto da mãe e encostar o rostinho dele. Só que o cheirinho da avó não é o cheirinho da mãe. Por mais carinho que ele ganhe, não é o carinho. E ela conversou com a nora e falou, olha, pesa bem o que tu está fazendo. Porque é um tempo que tu está perdendo que tu não vai recuperar. A alegria que tu pode dar para o teu filho de tu estar juntinho com ele. Que na hora de dormir, ele tem essa paz, essa alegria de saber, a mamãe está ali. Ele vai acordar, a mamãe está ali. Agora, ele dormir sem a mãe, ele acordar sem a mãe, uma semana inteira, é sofrimento para essa criança. Então, essa mulher, ela está desprezando esse pacote que ela ganhou de Deus, esse presente. E ela está de olho lá no outro pacote, que parece tão grande. O que a gente sabe? No momento que, sei lá, ela não alcançar o nível que a empresa exige, não é? Não vendeu tanto quanto era o plano. No momento que surgiu alguém mais eficiente que ela, no momento que ela for ficando mais velha e não tiver todo o pique, não é? Para estar lá 24 horas por dia à disposição da igreja, da empresa, o que ela corre o risco? Da empresa demitir. E vai ter um monte de gente querendo o lugar dela. Agora, esse lugar do lado do filho, não tem nada que substitua. E é realmente tempo perdido. E eu falo, gente, testemunho da minha vida. Quando eu estava envolvida com o trabalho, não precisava dormir fora de casa, né? Isso eu não aceitei, que para a gente ser promovido e chegar, digamos, a gerente de uma agência, tu tinha que concordar de ser transferido para o interior, para algum lugar. Para mim, fora de plano, não é? Porque eu tinha o marido, eu tinha os filhos, eu tinha a casa, eu tinha tudo aqui, não tinha. Então eu fiquei sendo caixa. O máximo que eu fiz foi ir para Cachoeirinha, que 1 ano, para ser nomeada caixa, eu tive que ficar 1 ano em Cachoeirinha, mas é claro que eu ia e voltava todo dia, não é verdade? Foi bem complicado, mas valeu a pena, né? E eu me aposentei como caixa, ganhando uma comissãozinha extra muito boa, mas a história de crescer e ser gerente, fora dos meus planos. Porque se colocasse na balança, eu sabia que eu tinha coisas, não é, mais importantes na minha vida do que uma carreira. E um dia passa. E hoje a gente sabe quanta mulher sozinha, deprimida, porque o ativismo acabou. Ela não serviu mais profissionalmente. Foi colocada de escanteio, não é? E aí acho que ela olha para trás e pensa, o que foi que eu construí? Quando sacrificou nesse altar da realização pessoal, que o mundo convenceu as mulheres que elas têm que alcançar, no altar dessa realização pessoal, essa pseudo-realização pessoal, elas colocaram nesse altar a família, o marido, os filhos, o casamento, não é? Esses dias eu estava olhando uma política, e aí eu comecei a pensar em outras, sabe? Mulheres que cresceram na política, separadas. Porque eu acho que não tem família que aguente, não é verdade? Porque no momento que alguém se dispõe a ocupar um cargo desse, ela se envolve o tempo inteiro. É 24 horas por dia, os anos que ela tiver lá no, sei lá eu, na Assembleia, no Congresso, na Câmara de Vereadores, aonde for, ela vai estar tão envolvida que a família vai ficar em segundo plano. Não é? E a gente sabe que assim como cresce, pode cair também, não é verdade? Então tem coisas que têm valor para a eternidade. E uma delas é isso, os nossos presentes, o que nós ganhamos de Deus, que nós precisamos valorizar. Não é? Como é que Deus se sente quando tu não abre o pacote que Ele te deu? Como é que tu se sente? Como é que Deus se sente quando a gente olha e diz, isso aqui não me interessa? Gente, o que vem de Deus é bênção.
E a gente vai alegrar o coração dele se nós tivermos gratidão. Por quê? A gratidão, quando eu reconheço a fonte, quando eu sou grato mesmo lá no meu coração, Deus, isso traz humildade para a minha vida. Eu me dou conta, não é na força do meu braço, não é baseado na minha inteligência, na minha capacidade. Porque se eu tenho força no braço, foi porque Deus me deu. Se eu tenho criatividade, foi Deus que me deu. Se eu tenho capacidade de administrar, digamos, foi Deus que me deu. Cada capacidade que eu tenho que reconhecer a fonte. Eu tenho que ser grato o tempo inteiro. Isso vai impedir que a soberba suba e eu me ache autossuficiente, mais sábio, mais isso, mais aquilo que o outro, não é? Sai fora aquela ideia do eu é que sei, eu é que posso, eu é que entendo, não é? Eu é que mando. Isso sai fora quando a humildade da gratidão entra aqui no meu coração. E aí eu vou entender essa coisa, sabe, que Deus, Ele não dá migalhas para a gente, Ele dá banquete. Lembra daquela história que Jesus contou? Não é? Ele não contou, ele viveu. Aquela mulher que veio pedir para ele livrar a filha dela, que estava endemoniada. E ele disse que ele tinha vindo primeiro para os da casa de Israel. E ela fala assim, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa. Humildezinha. Só que eu entendo isso, sabe? Deus não nos dá as migalhinhas que caem debaixo da mesa. Nós não somos cachorrinho, nós somos filhos. Ele nos coloca sentados na mesa de banquete. Ele nos dá o melhor. Nós temos que entender isso. Nosso Deus é bom, é generoso. Não é? Ele nos dá coisas preciosas. E se tem coisa preciosa que Ele nos deu, Ele pagou um preço por nós muito alto. Nós somos preciosos para Ele. Qual foi o preço que Ele pagou? O sangue do Cordeiro, o sangue do Seu Filho. Foi esse o preço que Ele pagou por cada um de nós, de tão precioso que nós somos para Ele. Então Ele não nos dá porcaria, não. Ele não nos dá migalha. Ele nos dá a bênção, sabe? Ele amou tanto ao mundo, Ele amou tanto a cada um de nós. Está lá em João 3,16, que Ele deu o próprio Filho. Porque Ele amou a cada um de nós. Então, essa humildade que a gratidão gera, não é? É a única maneira correta que nós temos de receber os presentes de Deus. Sabe? É com gratidão. Porque essa nossa gratidão, ela vai honrar a Deus. Ela vai colocar Deus numa posição de dignidade, não é? De honra. Esse nosso relacionamento com Deus, de gratidão, ela vai demonstrar a nossa confiança de que Deus é bom. A confiança de que Deus cuida de nós. A confiança de que Deus nos coloca no lugar de segurança. Ele nos coloca assim, na fenda da rocha. O vento que passar lá fora, Ele vai nos guardar. Ele vai nos colocar debaixo das asas. Ele vai nos proteger no meio das tempestades. As tempestades existem. O mundo está passando por uma. Mas nós temos que crer, sabe? Confiar na bondade de Deus. Então, gratidão no nosso coração, ela estabelece o quê? A verdade de Deus sobre as nossas vidas. Se tem coisa que o pai da mentira, o inimigo das nossas almas, gosta de fazer, é mentir. Em princípio, que Deus não nos ama. De mentir que nós não temos jeito, que nós somos pequenos mesmo. Ou então ele mente que nós somos independentes, autossuficientes, que nós não precisamos de nada nem de ninguém. Ele mente o tempo inteiro. E quando eu sou grata, eu restabeleço a verdade de Deus sobre a minha vida. Sobre quem eu sou, filho amado do Deus Todo-Poderoso. Estabelece a verdade de que o meu Deus é Deus confiável. Então, gente, no meio de todas as dificuldades, de todos os ventos contrários, eu posso estabelecer essa verdade na minha vida. De que Deus me ama. E eu vou desmascarar todas as mentiras do diabo, uma após a outra. Sabe, quando ele diz, Deus não te ama. Com a minha confiança em Deus, eu vou restabelecer a verdade de que o meu Pai do céu me ama.
E eu vou envergonhar o inimigo, eu vou envergonhar aquela circunstância contrária que eu estou enfrentando. Não é? A gente sabe que se nós sentirmos uma dor no nosso corpo e a gente prestar atenção naquela dor, gente, parece que aquilo vai aumentando, sabe? Agora, à medida que eu tiro o foco da dor e eu começo a pensar em outras coisas, a falar outras coisas, até fazer outras coisas, sabe? Eu coloco a dor no lugar dela. Ela vai diminuindo e para de ser o centro, não é? Quem de vocês já teve uma dor de dente? Quando eu era criança, era uma tragédia, tal das dores de dente, não é? E eu lembro assim, parava tudo, sabe? Tu ia para a cama, enfiava um travesseiro aqui para aquecer, ou sei lá eu, não é? Enquanto aquele negócio não passava, gente, tu não conseguia pensar em outra coisa. Eu não conhecia essas estratégias ainda naquela época, não é verdade? Da gente começar a agradecer, não é? Deus, obrigada, porque se tem um dente aqui que está doendo, Deus, eu tenho um monte de outros dentes que estão sãos, Deus. Obrigada porque eu posso mastigar uma carne, porque eu posso sentir o sabor das coisas, não é? Nós sempre vamos ter razões para agradecer, para ser gratos, desde que eu tire o foco daquela coisa contrária e coloque Deus no centro, Deus no lugar dele, Deus com toda o tesouro de bênçãos que Ele derrama na nossa vida. Então, assim, quando a gente vive essa verdade, sabe? Quem eu sou em Deus, o cuidado de Deus com a minha vida. O que acontece? Quando a gente vive essa verdade, a gente é livre para entender e para manifestar a grandeza que Deus colocou em nós. Quando Ele nos fez, nos criou, segundo a sua imagem e semelhança. Gente, olha que privilégio! Deus podia ter feito a gente, não é? Que nem lá um bichinho, sei lá. Mas Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Isso é grande demais, é precioso demais. E nós temos que manifestar através da nossa vida essa grandeza de Deus em nós. Nós temos que fazer jus, nós temos que ser fiéis a essa confiança que Deus colocou em nós. Não é? Então, assim, quando a gente deixa de dar graças a Deus, a gente acaba perdendo a noção de quem nós somos. Quando eu acredito na mentira do diabo, de que eu sou pequenininho mesmo, de que eu sou feio mesmo, de que eu sou fraquinho mesmo, de que eu sou burro mesmo. Gente, isso é mentira do diabo, eu perco a noção de quem eu sou em Deus. Entende? Quando eu deixo de dar graças a Deus, eu não sei mais quem eu sou. Não é? Nós desligamos do nosso Criador, da verdade de Deus. Deus, Ele é, sabe, Ele tem poder eterno. Lá em Romanos 1:20, está escrito isso. Deixa eu catar o Romanos 1:20 aqui. Eu separo os versículos. Romanos 1:20. Na verdade, está desde o 18 até o 21. Eu vou ler todos eles, desde o 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, né? Porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O que fala aqui? Deus, Ele manifesta a grandeza de quem Ele é nas coisas criadas. Por isso que eu falei, se a gente olha para aquela montanha imensa, se a gente olha, sei lá eu, para o oceano, se a gente olha para a floresta amazônica, se a gente olha, sabe, para o mar, se a gente olha para a perfeição da natureza, gente, nos detalhes manifesta essa grandeza de Deus. Então, a nossa tarefa como filhos de Deus, como alguém que conhece o Criador, que consegue ligar, sabe, essa perfeição toda, essa variedade toda, essa riqueza toda, nós conseguimos entender e ligar tudo que a gente vê, que é visível, com o Deus invisível. Não é que
Deus está na montanha, então eu vou lá adorar a montanha. Não é que Deus esteja lá no oceano, então eu vou achar que é um Deus, o oceano é Deus. Que nem os nossos índios faziam, não é verdade? Eles olhavam para a lua e achavam que a lua era um Deus, que achavam que as águas eram um Deus, não é? Nós sabemos muito além, nós sabemos quem criou, nós sabemos a fonte de todas essas riquezas. Então, a nossa tarefa seria manifestar isso para o mundo, fazer o mundo entender. E a Bíblia fala aqui o quê? Quando a gente conhece a verdade, mas a gente nega essa verdade, então a impiedade, a injustiça dos homens suprimem a verdade, abafam essa verdade. Nós somos ser responsabilizados por Deus. Porque a nossa tarefa como cristãos, nós temos assim autoridade delegada por Deus. Ele nos deu autoridade e a condição da gente mostrar para o mundo, fazer o mundo entender a realidade espiritual das coisas, fazer a humanidade entender o sobrenatural de Deus, que nós conhecemos, que nós temos contato. Nós sabemos que nós falamos com um Deus que nos ouve, nós sabemos que nós falamos com um Deus invisível, mas que responde. Um Deus que vai muito além, que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. E o mundo precisa saber disso. Então aqui fala que a ira de Deus vai se levantar, vai ser revelada dos céus contra a impiedade, contra a injustiça dos homens que abafam essa verdade e não levam ela adiante. Nós precisamos então, fazer o mundo saber, né, desse Deus que fala aqui, que no 20 que fala os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, eles têm sido vistos claramente, nós vemos, nós compreendemos, e nós precisamos glorificar a Deus por isso, render graças a Deus por isso, e o mundo vê na nossa vida, através da nossa vida, quem é o Deus que nós servimos. É nossa tarefa estabelecer essa verdade na nossa vida e uma coisa visível aos olhos do mundo. Então, assim, quando a gente perde de vista, né, o nosso propósito, a verdade de Deus na nossa vida, o que acontece? Quando eu perco de vista quem eu sou, esse valor todo que eu tenho para Deus, o que vai acontecer? Eu perco de vista o meu propósito. O que Deus quer com a minha vida? Eu perco isso de vista. E aí o que acontece? Eu passo a acreditar só na minha força ou na minha pequenez. Tanto os dois extremos. Ou eu achar de mim mais do que convém, ou eu acreditar que eu sou menos do que eu sou. Não é? O que acontece? Eu vou começar a fazer escolhas que estão fora das intenções de Deus para a minha vida. Eu vou começar a fazer escolhas erradas. Eu perco, aquela noção da consequência das minhas escolhas. E aí, vai empurrando com a barriga, vai fazendo escolha errada. Gente, no contato com pessoas que a gente tem tido nesses anos todos, a gente vê, pessoas que têm como regra na sua vida fazer escolhas erradas. Ela faz uma, deu errado, ela faz outra, pior ainda. Sabe aquela história que a gente fala que tem mulheres que têm o dedo podre para escolher marido, não é? Então ela escolhe um que é uma porcaria. Aí ela diz, não, esse aqui não serve. Ela vai lá e escolhe outro pior que aquele ainda. Ela vai para o terceiro que é pior, para o quarto que é pior. Então a gente sabe que ficaram pulando de relacionamento em relacionamento, mas consegue encontrar, aquela coisa que vai ser uma praga na vida dela. Pior que corona, não é? Porque o corona às vezes resolve a situação em um mês, não é? E a pessoa passa anos de sofrimento, sendo humilhado, sendo agredido. E vale o inverso, a gente sabe de homens, não é? Que se dedicam, que cuidam da sua casa, da sua mulher, e eles são alvos de traição, de desonra, de agressões, não é? A gente sabe de pessoas que fazem as escolhas erradas e não se dão conta, não conseguem, avaliar e realmente ouvir a voz de Deus e saber o que espera ela lá na frente. Se empolga, com aquela promessa vã que qualquer um que olhar vai enxergar, meu Deus, isso é mentira, é impossível de ser cumprido. Sabe aquele cara perfeito que aparece? Gentil, educado, generoso.
Não é aquele camarada que elogia o tempo inteiro, que nem o Egon diz, se alisa muito, desconfia porque tem alguma coisa errada por trás. Não é, às vezes a gente sabe que a pessoa é carinhosa realmente de natureza. Tu vai ver no relacionamento com as outras pessoas, não é? Mas a gente vê assim, meninos, meninas que têm namoradinha, que são, né, a coisa mais perfeita. Vai prestar atenção, como é que ele trata lá a mãe dele, como é que a menina trata o pai dela, como é que ela fala dessa família. Se tu perceber desonra, pode ter certeza, tu vai estar na listinha daqui a pouco, vai ser tu desonrado. Se a pessoa não tem caráter, sabe, de reconhecer as qualidades, o esforço dos outros em benefício dela, ela vai repetir. Porque ela não vai ter noção, ela se acha o centro do mundo, que todo mundo é obrigado a tratar ela aqui, carregar no colo, né, botar comidinha na boca, e ela acha que o mundo deve isso para ela. Ou porque ela foi mal acostumada que recebeu demais, ou porque ela foi tão rejeitada, tão abusada, não é, que ela quer se vingar. Ah não, agora é a minha vez, agora o mundo me deve e eu vou cobrar, né? Eu sempre lembro do pastor Bruno que falava, né? Pessoas que passam a vida inteira agarrada aqui no cangote de alguém dizendo, tu tem que me amar, tu tem que me amar. E a gente sabe que amor não flui desse jeito, não é verdade? Então assim, se eu perco de vista o propósito de Deus para a minha vida, eu vou fazer escolhas que estão fora das intenções de Deus para a minha vida, e isso vai trazer destruição. O meu coração vai ficar cada vez mais obscurecido, não é? Diz ali no versículo 21, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nele renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Eu perco a noção, discernimento, não é? Porque eu não estou colocando Deus como meu padrão, como meu parâmetro para fazer as minhas escolhas. Então, contaminados, né, perversos, eles às vezes eram bons até, mas se tornam maus. E esses desejos do meu coração me levam a todo tipo de pecado. A gente sabe, né, que um abismo chama outro abismo. Então, assim, cada vez mais a minha identidade vai ser destruída, os meus relacionamentos vão ser destruídos, porque sem Deus na direção, se é baseado na gangorra das minhas emoções, uma hora eu estou ótimo, não é? Acredito, eu confio, eu amo, daqui a pouco eu já não confio mais, eu já não amo mais. Então é um sobe e desce, não é verdade? Não tem relacionamento que aguenta isso. Vai começar dentro das nossas famílias. Então assim, no meio das circunstâncias difíceis, e hoje são muitas circunstâncias difíceis que nos cercam, não é? Elas vêm muitas vezes para trazer peso no nosso coração. Né? Eu tenho que colocar a pessoa de Deus, sabe? Muito mais do que no meu entendimento, a palavra, Deus não pode ser letra morta, não pode ser teoria. Não, eu sei que tem um Deus que faz isso, faz aquilo outro. Não, eu tenho que colocar, sabe, em cada área da minha vida, eu tenho que colocar todo o meu ser numa posição de receber de Deus, de ser cheio de Deus, de ter conhecimento, não o conhecimento teórico, mas o conhecimento de experiência. Eu sei quem é Deus porque eu experimento Ele todos os dias da minha vida, porque eu experimento Deus em cada situação, porque eu experimento Deus no momento da alegria, porque eu sei a fonte da bênção, e experimentar Deus no momento do desespero, não é? Deus é capaz, só Ele, sabe, de invadir o nosso impossível, quando a coisa não tem jeito. Muitos de vocês sabem da história da minha conversão. Só um detalhe, né, bem curtinho assim. Eu estava casada há 5 anos, e eu queria muito ter filhos, e lá pelas tantas eu consegui engravidar, e foi uma alegria muito grande. E quando eu estava 2 meses de gravidez, não tinha fechado 3 meses ainda, num dia de Natal, eu soube que a minha mãe estava com câncer. E eu levei ela no médico, no dia seguinte ele falou, olha, está muito adiantado, ela não procurou ajuda, não tem jeito. Ela vai ter no máximo 6 meses de vida. E a minha mãe era o meu fundamento, posso dizer isso, sabe? Eu já estava casada, mas a minha mãe tinha sido a minha amiga da vida inteira, não é? Porque eu não tinha conhecido meu pai de sangue. Eu tive um padrasto, um pai adotivo lá que me
me criou, me cuidou, me amou do jeito dele, mas naquelas alturas eu não conseguia entender isso ainda, que ele me amava. E quando eu soube que a minha mãe ia morrer, em 2, 3 dias eu perdi meu nenê. Então, assim, foram 2 sonhos ceifados. Eu sabia que eu ia perder minha mãe e eu tinha perdido meu filho. Então, assim, para mim foi uma situação realmente de impossível. O meu chão sumiu, eu não sabia no que me agarrar. Por mais que o ego me incentivasse, ele dizia, olha, se tu tiver filho, tu não tiver filho, eu vou te amar do mesmo jeito. Entende? Era palavra de ânimo, mas aquilo batia numa parede aqui de dor e não entrava, sabe? Aquela dor arrasou com tudo. E aí foi nessa situação que Deus falou comigo, foi nessa situação que pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus que entrou no meu coração. E entrou um consolo, uma paz, uma esperança, uma coisa tão grande, tão boa, que eu não podia imaginar que existisse. E ali foi a minha conversão de verdade. Então, assim, essa frase para mim, ela resume uma verdade, sabe, que eu experimentei. Só Deus, Ele é capaz de invadir o nosso impossível. O que parecia impossível, eu me levantar e ter alegria de novo. Foram dias assim terríveis. Então, nessas situações, a gente consegue sentir o amor de Deus e a alegria que Ele sente por nossa causa. Ele olha para nós e o coração dele se alegra. E quando a gente confia, quando a gente é grato, a gente faz o coração de Deus se encher de alegria. E eu creio assim que é uma coisa maravilhosa essa possibilidade que nós temos, sabe? De alegrar o coração de Deus no meio de tanta tristeza. Porque se nós, tu liga a TV, sei lá aperta ali as manchetezinhas da internet. Gente, nós temos 1000 razões para nos entristecer. E aquelas pessoas ali, nós não conhecemos. A gente nunca olhou no olho dela, nunca falou com ela. Agora imagina Deus, o coração de Deus que criou cada vida daquelas. Cada um foi criado para ser filho. Só não chegou a ser filho se não quis. Está disponível para todos. Não é verdade? Então, se Deus olha para toda essa tragédia da humanidade, o coração dele com certeza se aperta. E se ele conseguir olhar para a minha vida, e eu estiver dando razões para ele se alegrar com a minha vida, isso é uma coisa maravilhosa. Eu tenho que ser grato, Deus, obrigada, porque eu consegui alegrar teu coração, sabe? É uma coisa muito grande. Então, à medida que eu dou graças pelas boas dádivas, pelo todo dom perfeito que Deus colocou na minha vida, eu estou fazendo o quê? Eu estou apresentando provas para o diabo, eu estou apresentando provas para as dificuldades, para tempestades, de que eu confio em Deus, de que eu sou filho de Deus, mais que eu sou filho amado de Deus, não é? Eu estou apresentando provas que Deus é meu Pai, de que Ele é por mim e não contra mim, que Ele sempre vai estar lutando em meu favor, né? Romanos 8:31 fala isso, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o que se levantar contra nós, o tamanho da tempestade, do ciclone, do como é que chama? O lá que destrói tudo, do tornado, não importa o tamanho disso. Se Deus é por mim, é nele que eu vou confiar, não é? Então nós temos que contar as bênçãos, agradecer a Deus pelas bênçãos, e daqui a pouco nós vamos ver que não demora muito para que essa alegria do Senhor entre no meu coração. Então, relembrando, nós não vamos agradecer pelas coisas ruins, nós vamos agradecer no meio das coisas ruins. Porque mesmo que está tudo escuro, eu vou lembrar coisas que vão trazer luz, sabe, para a minha vida. E vão me dar motivos para eu me alegrar nesse Deus. Para eu ser grato, para eu me alegrar, para eu orar, sabe? Fica sendo assim um círculo vicioso, sabe, dos bons. Alegria, a oração, a ação de graças, elas vão estar fazendo parte da minha vida. E eu não vou precisar fazer força, o mundo vai ver, vai ter que ver que nós somos diferentes, que nós somos filhos, que nós temos paz no meio da tempestade, que nós temos uma mão que segura nós e nós não vamos afundar na pressão, no desejo de morrer.
Então, essa realidade de Deus é muito maior do que qualquer crise, do que qualquer acusação do inimigo, do que qualquer conflito que a gente esteja enfrentando, não é? Então, a gente tem que entender isso. Por que que elas andam juntas, né? A alegria, a ação de graças, a oração. Porque elas são a vontade de Deus para nossas vidas. Quando a gente canta, quando a gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, da mesma maneira como ela é feita no céu, Senhor. E a vontade de Deus é essa, não é? Que a gente obedeça, porque não é que Deus seja aquele Deus que exige, que manda, e então é preciso obedecer, ai que peso. Não, Deus ordena, Ele tem mandamentos, ordenanças, porque Ele sabe que esse é o caminho da vitória, da leveza, da alegria verdadeira. Por isso vale a pena obedecer. Vale a pena agradecer, não é? Então, a vontade de Deus é simplesmente que a realidade lá do céu desça aqui para a terra. Os céus descem, sim. O reino vem, sim. Se a gente se encaixa na vontade de Deus, né? Nós já falamos que nós cristãos somos a autoridade delegada de Deus. Mateus 28:18 fala isso, não é? Quando Jesus fala que toda a autoridade foi dada para Ele. E aí a frase seguinte, Ele fala, portanto, ide. Ele repassa para nós, Ele delega para nós essa autoridade. Nós temos a autoridade de ir. E a gente vai pregar muito mais do que com palavras. Nós vamos pregar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa alegria, com a nossa fé. Nós vamos pregar, nós vamos ir e pregar e fazer discípulos através do nosso testemunho de vida. Amém? Por isso a nossa obediência tem muita importância em relação a ver a vontade de Deus acontecendo na terra. Nós podemos trazer essa realidade dos céus para a terra através da nossa vida, da nossa obediência. Então, em tempos de dificuldade, de fraqueza, de incerteza, que é tudo isso que o mundo está vivendo, vamos pôr em prática o mandamento de Deus. A gente sabe que exige fé, não é? Graças por eu orar. Por que exige fé? Porque chama a atenção, no momento que a gente põe em prática isso, essas coisas, sabe, a alegria, elas chamam a atenção para as coisas de Deus. Eu paro de olhar para a lama, para a ameaça, e eu passo a olhar para as coisas de Deus. E muda a minha realidade. Aí eu vou concordar com a minha vida, eu vou concordar com o que é verdadeiro, com aquilo que Deus diz, com aquilo que Deus faz, e não com as ameaças do mundo, do diabo, seja lá de quem for, não é? Quando eu concordo, eu trago essa realidade do céu para a terra, não é? Eu trago para a minha vida, para as circunstâncias que me rodeiam, e aí eu tomo posse, não é? Da verdade de Deus, da graça dEle, da bondade dEle, e eu consigo remover a descrença, a incredulidade da minha vida. E Deus, Ele é especialista, sabe em quê? Em cavocar até aquele lugarzinho lá dentro onde está a minha incredulidade, está lá enraizada. E às vezes Ele vai nos colocando em situações difíceis, e à medida que a gente vai aprendendo a vencer, a gente descobre, mas aqui tinha uma raizinha de incredulidade ainda, sabe? Se tu não acreditava em alguma área, naquela área Deus vai não vai te testar, Ele vai te treinar, para tu passar a crer em todos os sentidos. Confiar, independente das circunstâncias. Eu tenho certeza que quando a gente cantar de novo, sabe? Que se abram os céus, que o teu reino venha. Que os céus fechados se abram. Não é Deus que fecha os céus, somos nós que fechamos com a nossa incredulidade. Sabe? Aí eu acho assim, céus de bronze. Está tudo fechado, eu não consigo ver nada. Para de olhar para o problema. Começa a orar, Senhor, eu para ti, coisa tão linda, sabe? À medida que tu agradece, a primeira coisa que te vem na memória, aquilo veio outras lembranças, outros motivos de gratidão, e tu vai, sabe, tendo um monte de motivo para agradecer a Deus. Gente, é maravilhoso o milagre que Deus faz quando a gente se dispõe a agradecer, a dar graças mesmo, não é? Tem um versículo que fala em Hebreus 4, só fechar com esse aqui, que é uma coisa muito séria. Hebreus 4, versículos 2.
fala lá dos israelitas, sabe? Fala assim, ó, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, tá? Aos israelitas. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus diz, que nós entraríamos no descanso dele. Então, assim, a gente sabe que os israelitas, que muitas pessoas no mundo já ouviram, mas não conseguiram receber o cumprimento das promessas, porque elas não conseguiram crer. Então, é um desafio, não é, que nós temos nesse mundo. A gente sabe assim, hoje o mundo está muito difícil. A gente sabe que em todas as épocas houve dificuldade. A gente sabe que a humanidade enfrentou. Pode ter evoluído o tipo de problema, mas a gente sabe assim que a raizinha, a essência é a mesma. Desde Adão. Adão e Eva, não é? É o inimigo tentando nos mentir. Que Deus não nos ama, que Deus não é sábio, que Deus não está prestando atenção na minha vida, que eu tenho que resolver na força do meu braço. Se a minha inteligência, o meu raciocínio, a minha maquininha calculadora que eu tenho aqui dentro, né? Quando eu começo a calcular, não, se eu fizer isso, né? 1 mais 1, não, vai ser 2. Mas agora, se eu dividir por 2, puxa vida, eu vou ficar com 1 de novo. Nós ficamos fazendo cálculos bobos, quando a gente tem mais é que olhar para Deus e confiar nas promessas dele. E Ele tem prazer de cumprir as promessas na nossa vida. Amém? Então vamos nos dispor a trazer a verdade do céu para a terra. Nós precisamos impactar o mundo com as nossas experiências com Deus. Nós precisamos contaminar o mundo com o vírus do amor de Deus, sabe? Esse vírus do bem. Hoje tem tanta coisa do bem, né? Tem a bruxinha do bem, tem o ódio do bem, tem o não sei o que do bem. Nós conhecemos o bem de verdade. E nós precisamos espalhar no mundo isso, sabe? A bondade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, o interesse de Deus pelas nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra viva, pelo Deus vivo que tu és. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos, Deus, não recitar a tua palavra como uma coisa mecânica, como uma teoria que um dia a gente leu e gravou na nossa mente. Deus, tu queres que a gente grave a tua verdade, Pai, na tábua do nosso coração, que a gente viva, que a gente tenha experiências contigo todos os dias, Senhor. Seja naquela resposta de oração, Pai, que às vezes parece tão pequenininha, quando a gente pede, Senhor, me ajuda a fazer esse bolo crescer, e aí sai aquele bolo bonito, crescido. Entendeu a nossa oração por uma coisinha tão pequena, Deus. Mas se é importante para nós, é importante para ti, porque nós somos importantes para ti. E a gente sabe, Pai, que quando nós clamamos pela tua misericórdia, Deus, por esse mundo, Pai, que está com o coração obscurecido, Pai, que está com o entendimento cegado, Pai, que anda nas trevas, que fica tateando, procurando uma saída, uma solução, Pai, e só consegue se enterrar cada vez mais na ignorância espiritual, quando quer te tirar fora, Pai, quando acha que a capacidade humana, que a inteligência humana, que a bondade humana vão resolver tudo. E nós sabemos, Pai, que nós somos tão pequenos, Senhor, que sem ti nós não podemos nada, mas em ti nós podemos todas as coisas, Senhor, porque é tu que entra e invade o nosso impossível, invade os impossíveis da humanidade, e só tu é capaz de resolver, Pai. Que a gente possa orar com fé, orar, Senhor, continuamente, com perseverança, com uma fé multiplicada, Pai, cada vez que a gente olha para a nossa história de vida e a gente enxerga, Pai, as bênçãos, as respostas, quando a gente olha ao nosso redor, Pai, e a gente ouve, como o Léo falou hoje no começo, a gente vê os testemunhos, a gente vê o milagre que tu faz, Senhor, que a gente possa dar esse passo adiante e viver isso, Senhor, viver o milagre, viver a experiência, viver a resposta de oração, e a gente possa, Pai, cada vez mais ter o que compartilhar com o mundo, Pai. Testemunho do céu descendo, do teu reino vindo e sendo implantado ao nosso redor, através da nossa vida, Pai. Isso é privilégio. Obrigada, Senhor. Por mais que a gente ore e agradeça, nunca vai ser suficiente. Obrigada, Paizinho. Obrigada. Em nome de Jesus, Paizinho, nós oramos.
Senhor quer ouvir a nossa voz, clamar por Ele. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor está tão perto de nós, e é só isso que Ele pede a nós: clama a mim. Tu és bem-vindo em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Quebra toda incredulidade do nosso coração, porque nós queremos crer em toda a tua verdade. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, vacinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa mão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Está em Deus nossa fé, nossa esperança e salvação. Aleluia. Que o céu se abra na sua casa também, meu irmão. Declare que o céu vai se abrir na sua casa, vai abrir no seu trabalho, vai abrir sobre o Rio Grande do Sul, vai abrir sobre os hospitais, vai abrir sobre toda a nossa nação nesse dia, como o sol que ilumina. E venha o Senhor com seus anjos, liberando. Abra sua boca e abençoe o Brasil. A resposta que o mundo está esperando é da igreja, é dos filhos do Senhor. Declare bênção quando você passar no hospital. Declare morto este vírus, anulado, para que o Senhor está esperando a nossa voz. Diga mais uma vez: que os céus se abram. Se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso
graça e de bondade e de misericórdia que o mundo precisa conhecer. Que o mundo veja isso na nossa vida, Senhor, para a honra, louvor e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Paizinho. Amém. Senhor, nós oramos, Pai. Se tem alguma porta fechada sobre a nossa vida, Senhor, nessa manhã, nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu abras essa porta, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Deus, nós tentamos ser fiel a Ti. É provável que nós não sejamos tão fiéis, mas nós queremos, Pai. Por isso, Senhor, nós vivemos por fé. É por fé que nós estamos aqui, Senhor. É por fé que nós estamos clamando a Ti pelo Teu socorro. Clamamos a Ti, Senhor, pelo socorro. O Brasil clama a Ti por socorro nesse momento, Senhor. Senhor, se há céu fechado, nós fechamos esse céu. Então nós clamamos a Ti, Senhor, nos perdoa quando nós fechamos o céu. Porque, Senhor, a porta está aberta. E Tu és a porta, Jesus. E nós queremos a Ti, Jesus. Nós clamamos a Ti. Nós queremos a Ti. Nós queremos a Ti, Jesus. Tu vieste e salvaste a humanidade, Jesus. E nós cremos nessa salvação. Nós cremos na salvação do Brasil. Nós cremos, Senhor, no Teu poder de cura do Brasil, Senhor. Nós cremos esse vírus e Tu restauras, Pai, aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados. E nós, quando viemos aqui no domingo, Senhor, nós entregamos essas cargas para Ti. Por isso, hoje de manhã, Senhor, nós entregamos essa carga, esse peso que está sobre o país. Nós clamamos pelo Teu socorro, Jesus. Espírito Santo, tira esse peso de sobre cada um de nós. Tira esse peso sobre o Brasil, Senhor. É por fé que nós rompemos nessa manhã. É por fé, Senhor. É por fé. E nós damos graças, Pai, por vivermos nesse país abençoado por natureza, Senhor, que Tu fizeste e deste para nós viver aqui, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu socorro, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, Senhor. Por isso rompemos, Pai, a barreira que nós mesmos colocamos. Pegamos a espada do Espírito e rompemos essa barreira em nome de Jesus, Pai. E o céu se abre, Senhor. Nós clamamos, Pai, que o céu se abre nessa manhã. Senhor, nós vamos crer, Senhor. É por fé que nós estamos andando, Senhor. Que se abra por fé nessa manhã. É por fé, Senhor, sobre cada um de nós. Esse peso que está sobre nós, Pai. Espírito Santo, nós entregamos esse peso, essa ansiedade, essa preocupação a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Para que a cura venha sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vamos clamar ao Senhor. Clama ao Senhor. Abre a tua boca e cante. Cantes. Vamos cantar. Abre os céus. O reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus.
Proclame isso sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Grande Deus, tu que estás em casa, proclame isso sobre a tua casa. Nossa fé está em Deus. Nós cremos, Senhor, porque é por fé que nós vivemos, é por fé que nós vivemos, Senhor. Que os céus desçam, Senhor, que os céus desçam sobre a nossa vida. Te agradecemos, Pai, porque hoje Tu fazes uma grande obra na nossa vida, Pai. Tu fazes uma grande obra na nossa vida, Senhor. Tu restauras a nossa e nós saímos daqui, Senhor, rompendo em fé, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, Senhor, cheio do Teu amor. Saímos daqui em alegria, sabendo, Senhor, que Tu és o nosso Pai e que Tu nos proteges e Tu nos guardas, Pai. Louvado seja, Pai. Por isso, nessa manhã, nos abençoe e nos guarde. Faz resplandecer o Teu rosto sobre nós. Que a Tua misericórdia venha sobre nós e a Tua paz venha sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Nós saímos daqui cheio do Teu amor, cheio de fé e vivendo em fé e por fé. Em nome de Jesus. Saímos daqui abençoados por Ti, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.